Já reparou como a maioria dos caras pensa que elogiar uma mulher se resume à aparência dela? Pois é, isso acontece. Ele diz: "Você é linda", esperando uma explosão de emoções. E tudo o que ela faz é sorrir educadamente, enquanto seu cérebro silenciosamente o arquiva na categoria tanto faz igual aos outros. Nada ideal. A questão é a seguinte: existem elogios que não apenas a fazem sorrir, eles a fazem se sentir vista, admirada e, sim, sutilmente viciada na sua presença. A ciência comprova isso. A dopamina aumenta, a ocitocina flui e, de repente, você não é apenas mais um cara. Você é o cara cujas palavras ficam na cabeça dela muito depois da conversa terminar. Mas a maioria dos homens erra porque elogia o óbvio. O rosto dela, o corpo, o Instagram. É como tentar impressionar um leão com uma salada. O verdadeiro poder está nos detalhes. Notar a competência dela, o humor, os valores, as peculiaridades únicas. É aí que a faísca emocional surge. Fique por aqui porque vamos analisar 8 elogios que realmente fazem as mulheres se apaixonarem. Sim, com embasamento científico, exemplos da vida real e uma boa dose de honestidade sobre como o cérebro masculino atrapalha tudo. No final, você saberá exatamente o que dizer para fazê-la se sentir valorizada, respeitada e, sim, secretamente desejando sua atenção. A maioria dos caras entra numa conversa armados com um "você é gata", como se fosse uma arma secreta. Enquanto isso, o cérebro dela está percorrendo o ambiente pensando: legal, mais um ego com problemas de autoestima. Nada ideal. O que realmente funciona é reconhecer a habilidade dela, o talento, ou como ela lida com as coisas com precisão e confiança. Elogiar a competência não apenas massageia o ego dela, desperta admiração, respeito e, sim, uma atração sutil. Imagine a seguinte situação: ela acabou de arrasar numa apresentação no trabalho ou organizou um projeto de fim de semana impecavelmente. Em vez do habitual, "você está incrível", ele diz: "a maneira como você lidou com isso foi realmente impressionante". Instantaneamente, o sistema nervoso dela se anima. A dopamina dispara porque alguém realmente notou o esforço que ela fez. A ocitocina começa a fluir porque ela se sente segura sendo vista além das aparências. Essa é a tríade emocional perfeita. Compare isso com a abordagem masculina média: elogiar o cabelo, a roupa, os olhos. Ela ouve, sorri educadamente e segue em frente. O elogio é superficial, simpático, mas esquecível. Quando você admira a competência dela, o cérebro dela associa você à validação e ao respeito. Você deixa de ser apenas um cara reparando na aparência. Você passa a vê-la por completo. E a ciência é clara: a admiração gera apego. As pessoas se conectam com aqueles que as fazem sentir valorizadas por suas habilidades e conquistas, não apenas pela aparência. Claro, para isso é preciso sutileza. O elogio precisa ser genuíno, específico e feito com confiança. Você é muito inteligente, é superficial e sem graça. A maneira como você resolveu aquele problema na reunião foi genial. Tem um impacto diferente. Observe o trabalho dela, o processo, as soluções inteligentes. Veja o brilho nos olhos dela. E aqui está a parte interessante. O ego dele muitas vezes se incomoda, porque parece estranho elogiar a inteligência dela em vez de exibir a própria. Tudo bem. Deixe que ele se incomode. O cérebro dela agradecerá depois. Admirar a competência dela cria uma base para a atração que se constrói sobre o respeito, não sobre a luxúria. Isso demonstra que você está atento ao valor real dela, e não apenas marcando itens em uma lista. O resultado? Ela se lembra de você, te considera diferente dos outros e se envolve emocionalmente sem nem perceber. Então, sim, que dia ruim para ser o elogio banal dela. Eis o que a maioria dos homens ignora completamente. As mulheres reparam mais em como você reage ao mundo emocional delas do que em qualquer outra coisa. Ele está ocupado elogiando os olhos, o cabelo, o sorriso dela. Enquanto isso, ela está pensando: será que ele realmente me vê? Ou só a versão dela do Instagram, a verdadeira mágica? Destacar a resiliência emocional dela. Imagine o seguinte:
Ela acabou de lidar com uma situação estressante, talvez uma crise no trabalho ou um revés pessoal, e fez isso com elegância. A maioria dos homens acenaria com a cabeça sem jeito, diria algo genérico como "você é tão forte" e esperaria que fosse o suficiente. Mas aqueles que acertam em cheio, aqueles que despertam atração em um nível mais profundo, dizem algo que reconhece não apenas a força, mas como ela lidou com a situação. A maneira como você se manteve calma enquanto todos os outros entravam em pânico. Isso é impressionante. Pronto. O sistema nervoso dela relaxa porque alguém realmente viu o esforço dela. A dopamina dispara. A ocitocina acompanha essa onda emocional. Por que isso funciona? A resiliência emocional sinaliza a estabilidade, maturidade e a capacidade de lidar com o estresse, todas características que subconscientemente indicam que ela é uma ótima parceira. Elogiar isso ativa o sistema de apego dela. Ela começa a associar você à segurança, calma e compreensão. Compare isso com o típico elogio masculino. Você fica tão bonita quando está estressada, que basicamente significa eu gosto do caos que você irradia. É, nada ideal. Claro, é fácil pensar demais nisso. A ansiedade dele muitas vezes entra em cena pensando: será que estou parecendo manipulador? Mas o reconhecimento genuíno da força emocional não é bajulação, é observação. E as mulheres, subconscientemente, respondem melhor à observação do que ao elogio, porque isso sinaliza que você está atento, presente e não apenas olhando pela aparência. Imagine a seguinte situação: o ego dele está inquieto, preocupado em dizer algo errado. Enquanto isso, o cérebro dela está se iluminando, pensando: finalmente, alguém me nota além da aparência. Isso é o básico da conexão emocional. Elogiar a força emocional constrói confiança, aprofunda o respeito e prepara o terreno para uma atração que vai além da superficialidade. Ela começará a te enxergar como alguém capaz de lidar com complexidade, não apenas como alguém que sabe conversar sobre amenidades. Então, da próxima vez que ela lidar com a pressão como uma profissional, deixe de lado os elogios genéricos. Destaque a habilidade, a calma, a garra. Esse é o elogio que fica, que desperta algo genuíno. E sim, é exatamente o tipo de coisa que a maioria dos caras erra. É aqui que a maioria dos caras erra feio. Eles se limitam a elogios genéricos como "você é tão bonita" ou "gosto do seu estilo", como se repetição fosse sinônimo de impacto. Pois é, não é o ideal. O que realmente fica na memória e o que sutilmente desperta a atração é destacar os pequenos detalhes que a tornam diferente de todas as outras. Suas peculiaridades, seu riso, o jeito como ela inclina a cabeça quando está pensando. Esses são os detalhes que o cérebro dela adora ouvir alguém notar. Imagine a cena. Ela conta uma história e ri de um jeito meio torto e contagiante. Em vez do usual, haha, você é engraçada, ele diz. Seu riso deixa o ambiente mais leve. O cérebro dela se ativa porque a raridade e a singularidade entram em jogo. A dopamina dispara. Ela de repente associa sua individualidade a você. Esse é o gancho químico sutil que os homens muitas vezes não conseguem criar. A psicologia comprova isso. Os seres humanos são programados para valorizar a singularidade. Elogios genéricos são esquecíveis porque não prendem a atenção nem criam memória emocional. Elogios específicos e inesperados ativam um processamento cognitivo e emocional mais profundo. Traduzindo, ela se lembra de você muito tempo depois da conversa terminar. Você não é mais apenas mais um cara que acena com a cabeça para a beleza dela. Você é aquele que vê o que ninguém mais vê. Claro, isso exige sutileza. O elogio precisa parecer natural, não forçado. Não pode soar como se você estivesse procurando pontos a serem atingidos. Sua letra é única, não vai funcionar a menos que seja dito com autenticidade e conectado a uma observação significativa. A chave é perceber padrões, hábitos e pequenos detalhes que sinalizam personalidade e caráter, coisas que ela valoriza subconscientemente. Enquanto isso, o cérebro dele pode entrar em pânico, pensando demais. Será que isso é muito estranho? Será que ela vai me achar esquisito? Deixe estar.
O cérebro dela está se iluminando com cada palavra que valida sua individualidade. A impressão emocional está acontecendo em tempo real. É por isso que as mulheres subconscientemente classificam os homens que percebem a singularidade em uma posição mais alta na escala de atração. Isso sinaliza atenção, apreço e compatibilidade. Então, quando você elogia a singularidade dela, está fazendo mais do que um elogio. Está criando uma conexão emocional. Ela pensa: nossa, ele realmente me enxerga. E, de repente, se lembra das suas palavras e da sua presença com carinho. Esse é o tipo de conexão que a maioria dos caras tenta fingir, mas não consegue, enquanto você faz isso sem esforço, simplesmente por notá-la. A maioria dos homens cai na armadilha de elogiar características estáticas, olhos, cabelo, corpo. Enquanto isso, o cérebro dela revira os olhos silenciosamente porque ninguém está percebendo o quanto ela progrediu. Crescimento, seja pessoal, profissional ou até mesmo pequenas vitórias diárias, é extremamente atraente, e elogiá-lo mostra que você está atento ao esforço dela, não apenas à sua aparência. Imagine a seguinte situação: ela tem se dedicado a desenvolver uma nova habilidade, talvez corrida, pintura ou até mesmo a progredir na carreira. Em vez de um genérico "você está ótima", ele diz: o progresso que você fez neste projeto é realmente impressionante. Pronto, isso toca mais fundo do que a aparência jamais conseguiria. Psicologicamente, o reconhecimento do esforço ativa os sistemas de recompensa intrínsecos do cérebro dela. A dopamina aumenta, o orgulho cresce e ela começa a associar você a essa sensação boa. A ciência explica: os seres humanos respondem com mais intensidade ao reconhecimento do esforço do que a elogios sobre características inatas. Elogios que destacam o crescimento sinalizam que você valoriza a motivação, a persistência e a dedicação dela. É sutil, mas poderoso. O cérebro dela associa você à validação, admiração e segurança emocional, tudo o que cultiva o apego e a atração. Enquanto isso, o cara comum diz: você é incrível, e segue em frente, preguiçoso, vazio, esquecível. Elogios focados no crescimento, por outro lado, comunicam atenção aos detalhes, inteligência emocional e respeito. Eles exigem observação e consciência, algo que o ego da maioria dos homens detesta. O sistema nervoso dele pode entrar em pânico. Será que estou exagerando? Será que estou pensando demais? Mas é exatamente por isso que funciona. O reconhecimento genuíno parece raro, e a raridade gera impacto emocional. Além disso, celebrar o progresso comunica algo sutil sobre o seu caráter. Você percebe, valoriza o esforço e consegue apreciar a profundidade além do superficial. As mulheres avaliam os homens inconscientemente com base nesses sinais. Um cara que percebe o crescimento não é apenas legal, ele é memorável, confiável e emocionalmente estimulante. Então, da próxima vez que ela der um passo à frente, não passe direto. Elogie a jornada, a dedicação, a melhoria. Não precisa ser nada grandioso, basta ser sincero e específico. A mente dela vai se iluminar, ela vai se lembrar de você. E de repente, você não é mais aquele cara que faz elogios, você é o cara que vê a evolução dela. Isso é poderoso, e é exatamente o tipo de conexão que a maioria dos homens nunca consegue criar. Aqui está algo que a maioria dos homens subestima enormemente: apreciar o humor dela. Sim, ele está focado na aparência, no charme, talvez tentando impressionar com suas próprias piadas. Mas quando ele reconhece genuinamente o senso de humor dela, algo se encaixa em um nível psicológico profundo. O riso não é apenas divertido, é um mecanismo de conexão, e elogiá-lo sinaliza inteligência, compatibilidade e atenção. Imagine a cena: ela conta uma piada inteligente, um pouco sarcástica ou inesperadamente perspicaz. Em vez de rir sem graça ou ignorá-la, ele diz: seu senso de humor realmente torna esta conversa muito melhor. O cérebro dela se ativa porque ele não está apenas reagindo. Ele está reconhecendo uma parte da personalidade dela que a diferencia. A dopamina aumenta. A ocitocina entra em ação discretamente. De repente,
ela não está apenas se divertindo. Ela se sente compreendida pela forma como pensa. A ciência comprova isso. O humor é um importante fator de atração, porque sinaliza criatividade, inteligência e consciência social. Homens que o elogiam adequadamente reforçam essa conexão. Por outro lado, os caras que ignoram o humor dela ou competem com piadas perdem a chance completamente. A ressonância emocional acontece quando o cérebro de alguém é validado por sua singularidade. O humor é uma dessas características que desencadeiam essa resposta como uma via expressa. Claro, o ego masculino muitas vezes entra em pânico. Sua voz interior grita: será que estou rindo demais? Devo fazer uma piada de volta? Calma. A chave não é competir, é apreciar. Elogiar o humor dela é como dizer: percebo como você pensa e gosto disso. Isso é diferente de bajulação. É uma validação da mente dela, não do rosto. E o cérebro adora isso. Imagine a seguinte situação. Ele pensa que está apenas elogiando uma risada, enquanto a dopamina dela está em festa. Ela se lembra dele não apenas como engraçado, mas como o cara que a entende e, consequentemente, a atração se constrói sem esforço. É sutil, é inteligente e é devastadoramente eficaz. Então, da próxima vez que ela fizer uma piada, esqueça o sorriso forçado ou o genérico haha. Elogie a inteligência, o timing ou a perspicácia por trás dela. Ela se sentirá vista, valorizada e mais conectada a você do que a maioria dos homens jamais consegue. E sim, esse tipo de conexão, ela dura. Aqui está um ponto crucial que a maioria dos homens ignora completamente. As mulheres percebem quando você reconhece a independência delas. Não apenas um "você é tão forte", mas um reconhecimento genuíno de que ela consegue lidar com a própria vida, perseguir seus objetivos e se sustentar sozinha. Elogiar a independência não apenas a faz sorrir. Isso ativa uma conexão psicológica profunda que liga admiração à atração. Imagine a seguinte situação. Ela está falando sobre um projeto que a apaixona, uma mudança de carreira, ou até mesmo sobre como administrar sua vida diária de forma eficiente. Em vez de focar em como ela está fazendo isso por você, ele diz: a maneira como você consegue fazer tudo isso sozinha é realmente impressionante. O cérebro dela se anima. A dopamina aumenta porque alguém realmente reconhece sua capacidade, não apenas sua aparência. A ocitocina também é liberada porque ela se sente compreendida e respeitada. Essa combinação, uma conexão emocional em um nível sutil, porém poderoso. Por que isso importa? Os seres humanos são programados para valorizar competência e autossuficiência. Elogiar a independência demonstra que você respeita limites, não é possessivo e consegue admirar alguém sem precisar controlá-la. Compare isso com o cara comum, que elogia a dependência dela. Você me ajuda muito. E você entenderá por que este último demonstra insegurança em vez de atração. A independência é magnética quando reconhecida corretamente. O cérebro masculino costuma entrar em pânico nesse momento. O ego pensa: será que estou dando muito crédito a ela? Será que ela vai me achar fraco? Deixe esse pânico tomar conta. O reconhecimento genuíno da autonomia dela não te diminui. Pelo contrário, eleva a percepção que ela tem de você como alguém confiante, seguro e emocionalmente inteligente. Isso, por sua vez, te torna mais desejável. Eis a recompensa. Ela começa a te ver não como um fã obcecado, mas como um parceiro com quem ela pensa como um homem. Alguém que consegue apreciar os pontos fortes dela sem se sentir ameaçado. Elogiar a independência é um atalho para a intimidade emocional porque se alinha com a identidade, os valores e o amor próprio dela. Então, da próxima vez que ela falar sobre suas paixões, decisões ou conquistas, não se limite a concordar com a cabeça. Reconheça a capacidade, a motivação e a autossuficiência dela. É sutil, poderoso e muito mais eficaz do que qualquer "você é incrível" genérico. Esse reconhecimento fica gravado na mente dela e no coração dela. Essa abordagem é diferente porque inverte o padrão. A maioria dos homens pensa que elogios são sobre ela, sua aparência, seu estilo, seu riso.
raramente reconhecem o efeito que ela tem sobre eles. No entanto, essa é uma das maneiras mais poderosas de gerar apego emocional, porque a faz se sentir importante, valorizada e vista em um nível profundo. Imagine a cena. Ela está contando uma história, rindo de uma piada ou simplesmente sendo ela mesma. Em vez de uma resposta genérica, ele diz: estar perto de você me inspira a ser uma pessoa melhor. Pronto. O sistema nervoso dela se ativa. A dopamina aumenta porque ela percebe que sua presença importa, não apenas superficialmente, mas pela forma como inspira crescimento ou alegria em outra pessoa. A ocitocina entra em ação discretamente, construindo uma conexão emocional que ela não consegue ignorar facilmente. Por que isso funciona? Os seres humanos são programados para reagir intensamente quando sentem que influenciam positivamente as emoções ou a vida de alguém. Um elogio como esse comunica reconhecimento, respeito e uma vulnerabilidade sutil. É íntimo sem ser possessivo. Compare isso com a bajulação manipuladora. Você me faz feliz, dita para conseguir algo. O reconhecimento genuíno do impacto é diferente. É poderoso porque é autêntico, e as mulheres detectam autenticidade subconscientemente. Enquanto isso, a maioria dos homens pensa demais ou se retrai porque o ego diz: vou parecer fraco se admitir que ela me afeta? Deixe para lá. Vulnerabilidade no contexto certo sinaliza força, não fraqueza. Ao reconhecer o efeito que ela tem sobre você, você cria um ciclo mental. Ela é emocionalmente relevante, memorável e começa a associar sentimentos positivos a você. Imagine a cena. A confiança dele está abalada, inseguro se está falando demais. O cérebro dela se ilumina como uma árvore de Natal, percebendo que ele está prestando atenção de uma forma que a maioria dos homens nunca faz. Essa validação sutil desencadeia apego e investimento emocional quase automaticamente. Então, da próxima vez que ela te impactar de forma significativa, verbalize isso. Estar com você me dá vontade de evoluir. Ou, você me inspira quando faz isso. Frases específicas, autênticas e sinceras. As mulheres se lembram disso. Elas sentem isso. E esse sentimento? É o que transforma uma simples atração em algo muito mais profundo. É aqui que a maioria dos homens erra completamente. Eles se concentram em características superficiais, aparência, estilo, charme, enquanto o cérebro dela está silenciosamente buscando alinhamento com seus valores mais profundos. Elogiar seus princípios, ética ou escolhas morais não apenas a faz se sentir bem, sinaliza que você vê sua essência, não apenas sua aparência. Esse é um atalho para o vínculo emocional que a maioria dos caras nunca tenta. Imagine a seguinte situação. Ela está contando uma história sobre ter ajudado um colega, defendido alguém ou tomado uma decisão difícil na qual acredita. Em vez de um vago "que bom", ele diz: a maneira como você lidou com isso demonstra sua integridade. O cérebro dela se anima. A dopamina aumenta. De repente, ela se sente vista em um nível que a maioria dos homens não consegue alcançar. A ocitocina consolida silenciosamente esse vínculo. Esse reconhecimento é emocionalmente poderoso porque valida sua identidade e se alinha com seus valores. Por que funciona? Os seres humanos são programados para sentir forte atração por aqueles que não apenas nos notam, mas respeitam o que defendemos. Elogiar valores comunica consciência, inteligência e sintonia emocional. É diferente de elogiar o esforço ou o crescimento, vai mais fundo, sinalizando que você percebe a bússola interna dela e a admira. A maioria dos homens se limita a elogios superficiais sobre a aparência ou o humor. Esses acabam esquecidos. Elogiar os valores dela? Isso fica gravado na memória emocional dela. É claro que os homens muitas vezes hesitam, com medo de parecerem moralistas ou de ultrapassarem os limites. Essa hesitação é normal. A chave é a especificidade e a autenticidade. Concentre-se em uma observação clara. Admiro a forma como você lidou com aquela situação com honestidade. Ou, sua compaixão naquele momento foi realmente impressionante. Evite clichês vagos.
ela vai perceber se não for genuíno. Eis o resultado. Ela começa a associar você ao reconhecimento de suas qualidades mais profundas. Essa conexão emocional parece rara e significativa. Você não é mais apenas mais um cara que repara nas aparências. Você é alguém que vê a alma dela, que valoriza seus princípios, e isso, por sua vez, gera confiança, admiração e atração. Então, da próxima vez que você notar a integridade, a bondade ou a força moral dela, diga isso a ela. Elogie o que ela representa, não apenas o que ela faz ou sua aparência. Esse tipo de elogio ressoa, permanece na memória e a faz se envolver emocionalmente com você de uma forma que a maioria dos homens só pode sonhar. Então, vamos recapitular. Os elogios que realmente fazem as mulheres se apaixonarem não têm a ver com a aparência ou com bajulação genérica. Eles se concentram em perceber a competência, a força emocional, a singularidade, o crescimento, o humor, a independência, o impacto que ela causa em você e os valores essenciais dela. Cada um desses elogios ativa o sistema de recompensa do cérebro dela, libera dopamina e ocitocina e constrói um vínculo emocional de uma forma que elogios superficiais jamais conseguirão. Use essas dicas de forma intencional, autêntica e específica. Observe as reações dela, perceba os sinais sutis e deixe que suas palavras criem conexão, respeito e admiração. E aqui está a parte importante. Experimente, compartilhe suas experiências nos comentários e entrarei em contato para conversarmos pessoalmente. Não se esqueça de curtir, compartilhar e, principalmente, se inscrever. Este canal oferece uma visão privilegiada da psicologia masculina e feminina da maneira correta, e você não vai querer perder o que vem por aí. Lembre-se, atração não é truque. É a maneira como você a faz se sentir vista, valorizada e compreendida. Use esse poder com sabedoria.